Lucas capítulo número 15, versículo 20 e 21. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Lucas capítulo 15, começando do versículo 11 até o 32, Jesus ele vai contar a parábola e conta a parábola do filho pródigo. Aqui no começo já diz que o certo homem tinha 2 filhos, e esse mais moço, ele fala exatamente ao pai: dá-me a parte da fazenda. De repente, o pai ele dá a parte da fazenda, e depois ele sai de casa, começa a gastar tudo por essa parte que ele tem recebido de Deus. De repente ele gasta tudo, e quando ele fica sem nada, a Bíblia aqui diz que ele foi começar a viver com os porcos. Mas antes disso ele encontra um cidadão. E de repente esse cidadão ele oferece não somente um emprego, mas um trabalho para ele. De repente ele vai começar a viver com os porcos. Ele vai começando a viver ali. E diz a Bíblia que ele estava comendo até as bolotas. E depois disso que ele começa a entender que ele tem lembrado do pai. A Bíblia diz que ele diz assim, com certeza, está escrito: olha, como é que meus irmãos têm pão, comem pão todo dia, e eu aqui perecendo? Talvez está falando com você nesse momento. Com certeza esses crentes aí são muito tristes, mas são felizes quando choram, mas são felizes quando se arrependem. E nós aqui perecendo por causa do pecado. E esse jovem, ele lembrou do pai. Esse jovem lembrou do pão de cada dia que ele tem recebido. Aí ele começa a lembrá-lo. Aí ele vai dizer: levantar-me-ei e irei comer com meu pai. Levantar-me-ei. Eu vou me levantar. Eu vou pensar aqui de um jeito para voltar para o meu pai. Eu vou pensar aqui de um jeito para aceitá-lo, Jesus. Mas é nesse momento que você deve entender. Sair do caminho largo e vir para o caminho estreito. Sair do caminho da perdição e vir para o caminho da salvação, que te levará para Jesus. Esse jovem, ele decidiu: levantar-me-ei, irei com meu pai, e disse-lhe: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti. Agora imagine o desespero de ele ter gastado tudo nesse momento. Enquanto você está aí imaginando: será que eu preciso aceitar o Jesus? Você precisa largar esse pecado.
Porque é o pecado que te afasta da presença de Deus. É o pecado que te afasta de Jesus. Lá em 1 João, capítulo 3, eu já tenho marcado aqui, que ele diz aqui: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Então o pecado, ele faz com que você não conheça. E quando você vive, você não conhece a Jesus. Quando você vive no pecado, você não conhece a Deus e nem a Bíblia. Mas quando você começa a entender, vou aceitar o Jesus, eu vou largar essa vida de pecado, é aí que você vai começar a conhecer que o céu se alegrará quando você se arrepende dos seus pecados. É para que você saia do caminho da perdição, porque o caminho da perdição faz com que você se perda cada vez mais, e dessa forma te levando para o inferno. E esse jovem, ele se levantou, foi ter com o pai, e quando viu de longe a alegria de um jovem, a alegria de um jovem desse, correu, abraçou-o, o beijou. E olha o que é lindo aqui. O pai prepara uma festa para um filho perdido, porque voltou. A decisão é sua. Você é quem decide largar o pecado. Porque o pecado, ela nos afasta muito da presença de Deus. Mas quando você aceita o Jesus, Romanos 10, 9, a saber que com tua boca confessares ao Senhor Jesus que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então que nesta manhã você medite nessa mensagem. Que você medite, pense que Deus vai fazer algo novo na sua vida.